Olá, estamos começando mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre a fibromialgia e a relação que a alimentação tem com a melhora do quadro dessa doença. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista no assunto, a Dabiana Mariano, nutricionista e especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lari. Fiquei muito feliz de que você aceitou o nosso convite. E eu fiquei muito feliz de ser convidada. E para falar desse assunto que cada dia está mais aí em evidência, né, Dabiana, porque realmente as pessoas estão sentindo muitas dores e estão se acostumando com as dores, que acho que isso é o pior de tudo. Sim. Então vamos conhecer primeiro um pouquinho sobre o assunto, você explicar um pouquinho pra gente, né, para os nossos telespectadores, o que é a fibromialgia e qual é essa relação, quais são as principais características dessa doença e qual o impacto na qualidade de vida do paciente. Ok. Bom, a fibromialgia, primeiro, ela é uma doença que afeta o sistema nervoso central, né, causando muitas dores crônicas ao paciente que é portador da doença. Então, ela é uma doença autoimune, que está muito ligada em pacientes que têm problemas com depressão também. Então, antes de mais nada, a gente explica muito para o paciente que tem a fibromialgia, que é portador da fibromialgia, que aquela dor dele crônica pode ser tratada, além da alimentação, também com as terapias, que é algo bastante importante. E, de fato, isso que você falou acontece muito. A maioria dos pacientes está tão acostumado a ter dor, a sentir essas dores da fibromialgia, que ele não sabe mais como é conviver sem as dores, né? Até estranha, né? Isso, então é um assunto que tem crescido muito, a gente tem atendido muito no nosso consultório, vários pacientes com essa queixa da fibromialgia, e para isso a gente traz a extrema importância da nutrição e do tratamento de terapias injetáveis para dor. E é uma abordagem multidisciplinar, né? Várias profissões que estão ali juntas para poder trazer essa melhora na qualidade de vida do paciente. E eu queria que você trouxesse então para nós como que a alimentação ela pode de fato influenciar nos sintomas, e se existe alguma alimentação específica, inflamatória ou anti-inflamatória, que pode piorar os sintomas ou melhorar esse processo. Sim, bom, uma das características do paciente com fibromialgia muitas vezes é o excesso do peso. Então a gente aborda, principalmente na nutrição, o fato do paciente se alimentar melhor, claro, né, com o início da nossa abordagem é esse, mas a gente percebe que existe uma piora do quadro quando o paciente consome muito açúcar, muitos alimentos ricos em fast food e gorduras. Então, o primeiro ponto desse paciente é, de fato, ele trazer para a vida dele, para a rotina dele, uma rotina alimentar saudável. Então, a gente pede para que diminua significativamente o consumo de açúcar e glúten. É uma das principais coisas que a gente pede para o paciente diminuir consideravelmente, porque vamos dizer que o paciente que está acostumado ao consumo do açúcar, ele retirar 100% é muito difícil. Então, a gente sempre começa com uma abordagem da diminuição da relação desse paciente com o açúcar, né? Que é o primordial, que é o que mais prejudica o paciente, de fato, é o açúcar. E o glúten que você trouxe aí também, que vai estar aí em quais alimentos? Traz esses exemplos para ficar mais claro ainda para eles. Além dos alimentos com açúcar, né? Glúten, ele está presente em todos os farináceos. Então, todas as farinhas brancas, pão, macarrão, todos os alimentos que são fonte de farinha branca, eles tem glúten na composição. São bolacha, biscoito, pizza. Isso, bolacha, biscoito, pizza, massas de forma geral, coxinha, enfim. Rondelli, canelone. As coisas que a gente consome bem pouco, assim, né? Que a gente costuma não consumir. Gosta. E o glúten, ele acaba se tornando inflamatório para o organismo de quem já tem a fibromialgia. Por quê? Provavelmente essa pessoa ela está com o intestino já não funcionando muito bacana, e o glúten vem para piorar essa inflamação. Então, a gente pede para que retire tanto o açúcar quanto o glúten. Ah, legal. Uma abordagem um pouco diferente. E quais seriam daí os nutrientes de fato, os alimentos de fato que a pessoa precisa estar consumindo para melhorar esse quadro inflamatório, para reduzir? Você falou uma alimentação saudável, legal. A gente precisa ter essa abordagem. Mas, de fato, o que eu preciso incluir que vai fazer total diferença aí nessa alimentação? Larissa, eu costumo dizer para os meus pacientes que tudo aquilo que é de Deus
é feito para estar no prato. Então, muitas vezes eu vejo os pacientes querendo retirar principalmente alimentos que são nutritivos, o arroz e o feijão. Sim. O vilão do vilão é o arroz e o feijão. Não. Quando a gente precisa olhar para os outros alimentos, esses alimentos de prateleira, de fato, né? Então, o que o paciente precisa incluir na alimentação dele? Fruta, verduras de forma geral, legumes, salada, não ter preguiça de fazer o prato cada vez mais colorido. Sim. E sempre incluindo o arroz e o feijão também na alimentação. Uma coisa que pode ser incluída também, que como é da nossa região, nós temos o hábito de muita carne vermelha. Então, eu peço para que o paciente pelo menos tenha o hábito de comer carne branca 2 vezes na semana, porque para a digestão é melhor, para a inflamação do intestino. Então, trazer essa carne branca para a refeição dele durante a semana também é importante. Ah, legal. Porque daí nesses alimentos a gente vai encontrar os nutrientes específicos ômega que 3, vão ajudar. vitamina D, B12, todas fibras, né? as fibras lipossolúveis que são necessárias para o tratamento desse paciente. Ai, que bacana. E a hidratação importa ou não nesse processo de tratamento especificamente da fibromialgia? A hidratação ela vai ser importante para todos, né? Mas na fibromialgia ela vai ajudar no processo de desinflamar o paciente e melhorar o intestino desse paciente. Porque, como a gente sabe, a gente fala que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino, então ele precisa funcionar. Se eu vou aumentar a quantidade de fibra da minha dieta, de fato eu preciso aumentar a quantidade da hidratação para que eu possa melhorar a saúde do meu intestino. Então, sim, a gente usa aí cerca de 50 ml por quilo de peso para o paciente se hidratar, o que dá uma média aí de 2 litros, 2,5 litros de água durante o dia para uma pessoa mais ou menos com 60 quilos. Então, é extremamente importante, sim, que a água seja a primeira coisa do dia desse paciente e que ele leve isso ao longo do dia, porque a gente sabe que a água não é cumulativa. Sim. Nós precisamos tomar durante todo Você o perde dia. todos os dias também. Exatamente. Por isso a reposição, né? Então, é importante, sim, que ele esteja hidratado e nutrido. E esteja nessa relação, né? A gente fala bastante sobre água. Acho que todos os programas têm um pouquinho sobre água, porque realmente ela é fundamental e relacionada ao peso, como você disse, né? Não é padrão para todo mundo 2 litros, e sim precisa saber qual é a quantidade necessária para você especificamente, né? E como que o sobrepeso e a obesidade, ela tá impactando esses sintomas da fibromialgia? Você falou um pouquinho lá no começo, mas queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Porque às vezes acho que é só o obeso, mas o sobrepeso também. Também. É que, na verdade, os pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, eles acabam tendo mais dor. Porque a fibromialgia, de forma geral, ela vai trazer para esse paciente dores crônicas nas juntas, principalmente. Então, pontas dos dedos, os pacientes muitas vezes relatam que parece que tem cristais de vidro nas pontas dos dedos. Então, extremidades, mãos e pés. Então, o sobrepeso, ele acaba trazendo um fardo maior para as dores desse paciente. Principalmente as dores articulares que ele vai sentir. Então, é indicado, sim, que o paciente perca peso durante o processo de tratamento. Porque ele, de forma geral, ele vai sentir um pouco mais de dor se ele estiver acima do peso. Tá, e existe alguma abordagem, como por exemplo, a gente falou da dieta, né? Mas existem algumas dietas, a dieta do Mediterrâneo, low carb, são estratégias que você utiliza na sua prática clínica para fazer a melhora dos sintomas em alguns casos específicos? Sim. Eu acredito que deva ser individualizadas as condutas, mas esses 2 tipos de dietas, por exemplo, fazem parte do seu trabalho? Eu gosto muito de utilizar a dieta do Mediterrâneo, principalmente por questões de inclusão de nutrientes na dieta desse paciente e da retirada do glúten e do açúcar, né? A gente sabe que nesse planejamento alimentar não entra aí nem glúten e nem o açúcar. Então, eu uso muito, sim, a dieta do Mediterrâneo. Tem dado muito resultado, porque além do paciente perder peso, que não é o foco principal, as dores vão melhorar. Porque nós estamos desinflamando o intestino desse paciente. Sim, e que é muito importante, né? A gente tem, inclusive, um episódio que a gente fala só sobre intestino e que, se você não viu, corre lá para assistir,
a importância da gente ter um intestino saudável e a nossa alimentação e o estilo de vida conta muito nisso, né? Muito. E geralmente os pacientes que têm a fibromialgia não conseguem fazer atividade física frequente, porque eles sentem muitas dores. Então o peso precisa estar controlado, o intestino precisa estar funcionando para que esse paciente tenha qualidade de vida. Ah, legal. Eu acredito que a gente conseguiu trazer um pouquinho mais, né, da doença e também de como a gente pode abordar esse paciente, mas lembrando, tudo isso é muito individualizado, precisa ser preparado especificamente para você, através de uma avaliação específica do médico, da nutrição, né, a enfermagem, a psicóloga, que precisa estar trabalhando aí em conjunto, mas deu para a gente entender que a alimentação pode sim fazer total diferença aqui. Isso, e uma coisa que eu queria deixar para os pacientes, para as pessoas que estão assistindo ou que têm a fibromialgia, que além de procurar uma equipe multidisciplinar, uma das abordagens que a gente tem, inclusive na clínica também, é a massoterapia. A massoterapia ajuda muito nas dores articulares, melhora muito a qualidade de vida desse paciente associado a essa alimentação saudável. Então a gente tem percebido que a qualidade de vida dos nossos pacientes tem melhorado absurdamente quando elas entram nesse mundo de tentar melhorar de fato a saúde deles de forma geral. E muitas vezes a gente acaba não dando importância para uma massoterapia, né? E é extremamente importante a gente ver que os nossos pacientes saem de outra forma. Sim. Legal, é juntar mesmo os profissionais e conseguir trazer uma qualidade para o paciente que muitas vezes nem acredita mais nisso, né, Gabriela? Isso aí. Muitas vezes eles já estão assim, como a gente falou lá no início, acostumados a sentir dor e acham que não tem mais o que fazer. Pelo contrário, tem sim, você não deve se acostumar com a dor. Fala pra gente, aonde o pessoal te encontra, se você atende consultório, você falou que atende dentro dessa clínica, né? Fala um pouquinho mais pra gente, o pessoal que quer te encontrar, quer conhecer o seu trabalho. Bom, eu atendo atualmente na Clínica da Dor, Instituto da Dor, Dr. Micaías Conde, né? Estamos lá fazendo um belo trabalho para os pacientes nossos, então atendo lá todos os dias. E para quem quiser saber um pouquinho mais, meu Instagram é dab.nutri, também trago várias dicas. Muito bom mesmo o conteúdo dela, então assim, tem que ir lá, tem que conhecer. E agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. É de casa, pode vir quando quiser. A gente adora receber aqui, conhecer um pouquinho mais de cada patologia. Cada vez são assuntos distintos e que vai trazendo muito mais conhecimento para você que está aí do outro lado e que pode sim buscar ajuda e saber para quem pedir ajuda faz total diferença, né, Dado? Então tá, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, encaminhem essa live para as outras pessoas conhecerem um pouquinho mais da dificuldade da fibromialgia e a relação que a alimentação pode trazer aí, trazendo benefícios para a sua saúde. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.